Na visão de vocês, o que está certo, o que está errado, como que vocês se posicionam frente a esse olhar da medicina, né? E o porquê suplementar minerais e vitaminas? Na minha visão, assim, que eu já pratico isso, já suplemento na forma de manipulados, injetáveis, os minerais e vitaminas que aquele paciente não tem bons, eu costumo dizer assim, que o termo suplemento significa fora do alimento. Aquilo que o alimento não consegue dar, eu suplemento. E é aquilo que a Georgia estava falando. O alimento hoje ele nem entrega mais tudo aquilo que a gente precisa. E a gente tampouco tem condição de absorver por via intestinal aquilo também. Né? E um dos grandes fatores que o alimento não entrega, o alimento ele entrega grande constituição nutricional se ele lutar para sobreviver aos danos da natureza. Então, assim, quando você coloca agrotóxico, você impede a luta do alimento. E aí você já não vai ter todo o nutriente que ele poderia ter. Então, a constituição dele de vitaminas e minerais é determinada pela forma como ele lutou para chegar até bonitinho no seu prato. Nossa mesa. Uhum. E hoje em dia ele chega bonitinho sem lutar. Então, ele não chega nem nutricionalmente capaz de te nutrir. E aí é por isso que a gente precisa pedir as vitaminas e minerais no exame, porque uma das maiores causas das queixas dos pacientes é a carência de vitaminas e minerais. E quando a gente olha no sentido da palavra vitamina, né, que surgiu em 1912, né, vita significa vida, e amina é uma forma orgânica, que a maioria delas tinha essa forma, hoje a gente sabe que nem todas têm, né? Mas na época foi chamada dessa forma. Não é à toa que recebeu o nome, né? Porque a gente precisa, de fato, tê-las em quantidade ideais para que toda essa fisiologia, toda essa reação química, das quais elas são coenzimas, cofatores, possa ocorrer da maneira ideal. Né? Porque o corpo é um resultado de reação química que acontece o tempo inteiro. E você, doutora Georgia, o seu ponto de vista em relação a essa suplementação? Então, hoje eu acho que o nosso grande diferencial é fazer uma análise personalizada de cada paciente. Então, quando eu solicito o exame daquela vitamina A, vitamina E, zinco, selênio, magnésio, sabendo que algumas delas, como o magnésio, não são nem tão fáceis de aparecer a deficiência no exame de sangue, PTH, cálcio, e eu estudo bioquímica, eu sei a fisiologia, eu sei exatamente onde aquela vitamina age, o que ela deveria estar fazendo. Quando eu recebo esse resultado, eu sei analisar esse resultado. E eu consigo, inclusive, dar uma aula para o meu paciente a respeito daquele exame. Por isso que a minha consulta demora muito. Porque eu preciso mostrar, vitamina por vitamina, o que ela faz. Se o nível daquela vitamina naquele exame está bom ou não, considerando que não é simplesmente olhar os valores de referência, porque se eu pegar uma vitamina B12, que vai de 180 a 900, eu não posso dizer que um paciente com 200, 250, 300 está com um bom nível, considerando tudo que eu sei sobre a vitamina B12, toda a importância dela no organismo. Então, o nosso grande diferencial para defender a suplementação, primeiramente, porque a gente dosa. A gente vê e a gente mostra para o paciente que não está bem. Uhum. E ele só fala assim para a gente assim, eu acredito, você sabe por quê, doutora Georgia? Alguma coisa tem que estar errada. Eu não estou bem. Entende? O teste terapêutico é o que comprova, né? O paciente se repõe e o paciente melhora. E imediatamente o paciente melhora. Por que os pacientes estão conosco há anos? Tem pacientes que estão conosco há anos. Por quê? Porque ele sentiu segurança ali. E ele melhorou efetivamente. É o antes e o depois. O antes e o depois. E normalmente eles acabam trazendo os seus, né? Uhum. Porque eles querem aquela melhora para todo mundo. Para todo mundo. Isso é muito bacana também, né? E assim, falando por que existe a população de profissional de saúde que não acredita na suplementação e a que acredita. Eu acho assim, sem querer julgar mesmo, é falta de conhecimento. Porque quando você detém o conhecimento, você muda a sua forma de pensar, como a Georgia contou aqui, da história dela, né, dentro da integrativa. Então, assim, quando você entende que valores ótimos de vitamina B12 pode deixar o paciente com força, capacidade funcional mental, física melhor, você vai tentar deixar ele próximo dos valores máximos.
e não perto dos valores mínimos, mesmo que estejam dentro do valor de normalidade. Né? Que a grande crítica é, está normal, por que eu tenho que repor? Né? Essa é a maior crítica dentro da população, né? Que discute. E normal quanto, né? Que é o que você está falando. Mas o normal é uma referência estatística que é determinada em cima de uma população. Né? Uma curva de normalidade dentro da estatística dosei a vitamina B12 numa população e vi que 95% dessa população estava dentro dessa referência, desse mínimo e desse máximo. E aí eu disse que isso é normal. Mas dentro dessa população tem gente doente e gente não doente. E aí, para que você consiga, dentro dessa população, traçar a população mais saudável ali, você espera que sejam as pessoas que estejam com a vitamina B12 mais próximo do máximo. E aí você tenta colocar o seu paciente nessa referência. É assim que a gente enxerga e conclui quando a gente prescreve vitamina B12 para o paciente.